Olá, bom dia, tudo bem? Nesse final de semana eu assisti a segunda temporada de Eu Nunca e eu descobri que eu gosto bastante dessa série. Eu não sabia que eu gostava tanto, mas eu gosto pra caramba. Eu sinceramente não tinha nenhuma intenção de fazer uma análise dessa série, análise de personagem, mas quando eu terminei, eu percebi que eu precisava falar sobre a Dave e dizer que ela é a pior protagonista que eu já vi na minha vida. Eu honestamente não lembro de nada da primeira temporada. Eu lembro que ela queria ser popular, eu lembro que ela queria ficar com o menino bonitão, o Paxton, que ela mente pras amigas dela e que ela ainda tá tentando lidar com a morte do pai dela, mas eu não lembro de muita coisa. Por isso, a minha análise vai ser baseada na segunda temporada. A partir daqui, teremos spoiler. No primeiro episódio da segunda temporada, nós temos um triângulo amoroso. E eu não gosto de triângulo amoroso adolescente. Na verdade, eu não gosto nem de triângulo amoroso adulto. Ai, eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Escolhe logo com quem você quer ficar, que eu não tenho uma paciência pra esse tipo de coisa. Mas eu gostei desse aqui. Foi divertido durante um tempo. De um lado, nós temos o Ben, o garoto inteligente, meio esquisito, meio arrogante, um pouquinho chatinho. Não sou muito fã desse personagem não, mas ele até que vai. Ele desperta o lado inteligente da Dave e por isso que ela gosta dele. Por outro lado, nós temos o Paxton, o bonitão, porém não tão inteligente, meio bobo, meio besta. O Paxton, na escola pública da vida real, seria aquele aluno maconheiro que não é burro, só que não se esforça porque ele é preguiçoso, que pega um monte de menina que senta no fundo da sala com os outros amigos maconheiros, que vai pedir pra menina inteligente da sala passar a resposta da prova pra ele, que fica fazendo piadinha pra sala dar risada e que dá em cima da professora de biologia que é bonita. Os possíveis nomes pra ele seriam Guilherme, Lucas, Vitor, Felipe com I ou Marcão. Ou então vão chamar ele pelo sobrenome dele. Eu tenho certeza absoluta de que eu acabei de descrever alguém da sua escola. Eu tenho certeza porque sempre tem esse tipo de pessoa. E esse é o Paxton, basicamente. E a Dave fica com ele só porque ele é bonitão. A Dave, ela tem a brilhante ideia de namorar os dois. Então, o primeiro e o segundo episódio é basicamente ela tentando esconder os dois namoros dela. No começo, esse romance foi legal, mas depois ele ficou um pouco confuso. Mas isso é por causa da própria Dave. Primeiro, ela quer muito o Ben e ela tenta fazer de tudo pra ficar com ele. E o Paxton, ele quase nem aparece em algumas partes. Depois, ela quer porque quer ficar com o Paxton. E aí o Ben é quem não aparece mais. No final, ela fica com o Paxton, mas dá a entender que ela ainda gosta do Ben. Menina, pelo amor de Deus, se decide logo que qual homem que você quer ficar. Que eu noia, meu Deus, eu não tenho paciência não, gente. Eu gostaria que esse triângulo amoroso tivesse terminado na segunda temporada, porque esse triângulo amoroso na terceira temporada vai ficar muito repetitivo. É que nem Barraca do Beijo 3, que os 3 filmes são tudo igual e ninguém aguenta mais. Então, esse triângulo amoroso no começo foi divertido, mas depois de um tempo ele começou a ficar confuso e aí no final ele começou a ficar repetitivo. A Dave, gente, essa menina só faz merda. Eu nunca vi uma pessoa pra fazer tanta cagada que nem essa menina. Na primeira temporada, ela faz umas coisas erradas, mas eu acho que na segunda temporada, ela meio que passou dos limites. A Dave é extremamente egoísta e egocêntrica, invejosa, oportunista e manipuladora. E é por isso que eu adoro ela. Porque ela é uma protagonista horrível, horrorosa. Se ela fosse perfeita, essa série não seria tão legal assim, porque a graça dessa série, pra mim pelo menos, é ter uma protagonista cheia de defeitos, alguém que erra até quando tenta acertar. Ela já começa a série sendo egoísta, porque o triângulo amoroso dela só favorece a ela e mais ninguém. Em nenhum momento ela parou e pensou nos sentimentos do Ben e do Paxton. Ela só queria se sair bem nessa situação toda. Tanto é que ela pretendia se mudar pra Índia e não ter que lidar com as consequências dos erros dela. Eles que se lasquem pra lá, eles que lidem com os sentimentos deles. Isso é irônico, porque se o Paxton, por exemplo, tivesse feito a mesma coisa com ela ficaria super revoltada, super irritada, super triste, super mal, porque quando fazem com ela, aí sim é um problema. Mas quando ela faz com as outras pessoas, tudo bem, não tem problema não, é só um erro, né? Ai, todo mundo erra. A verdade é que ela não merecia namorar nenhum dos dois, porque em nenhum momento ela se importou com os sentimentos dos dois.
Eventualmente eles descobrem sobre a Gaia coletiva e aí ela perde os 2 namorados. Chega uma nova aluna na escola, uma aluna indiana, bonita, legal, engraçada, e a Dave fica com inveja e ciúmes dela. Pra mim, esse lance da amizade dela foi o auge da babaquice. Foi uma das piores coisas que a Dave já fez, na minha opinião. A menina, ela queria ser amiga da Dave porque era legal ter uma amiga indiana que entendia ela, mas a Dave tava meio que passiva e agressiva. As coisas pioram entre as duas quando a Anissa começa a se aproximar do Ben. A Dave, ela faz de tudo pra tentar separar os dois e ela ainda culpa a Anissa por ter dado em cima do ex-namorado dela. Só que, senhorita Dave, não foi você que enganou esse menino e queria fugir pra Índia pra não ter que lidar com os problemas que você mesma criou, minha querida? Você não acha que esse menino, coitado desse menino, não merece ficar com alguém, não merece ser feliz e estar com alguém que gosta dele de verdade, não com alguém que só está com ele por puro interesse, sua safada? Porque eu fiquei pensando aqui comigo, qual que era o objetivo da Dave em separar os dois? Porque o Ben, ele não queria mais saber dela, porque ele tava bravo com ela, não tava nem aí pra ela. Ela só queria separar os dois porque ele era o ex-namorado dela e não podia arrumar outra pessoa. Porque, Dave, minha filha, ele não queria você. Reconquistar ele não tava dando. Ele já não tinha sido magoado o suficiente? Você não já tinha quebrado o coração desse menino? O que você ainda quer tentar com ele, pelo amor de Deus? Todo esse lance de separar os dois foi puramente egoísmo. Ela só pensou em si mesma. Porque em nenhum momento ela parou e pensou, será que o Ben ainda quer namorar comigo? Não, filha, ele não queria mais. Ele tava tentando superar. Só que você não tava deixando o menino superar. Ai, Jesus. E pra piorar, o que ela fez com a Anissa. A Anissa, ela tinha distúrbios alimentares e ela tava tentando lidar com isso. Ela mudou de escola porque ela queria que ninguém soubesse, ela queria recomeçar. E aí, em um surto de raiva, a Dave sugere que a Anissa tem distúrbios alimentares porque a Anissa nunca come nada. Só que ela fala isso na frente de 2 meninas super fofoqueiras. E aí essas meninas contam pra todo mundo. No final do episódio, a Anissa tá sentada chorando e ela conta pra Dave que ela realmente tem distúrbios alimentares, que não era só um boato e que era muito difícil lidar com isso. E aí o que você pensa? Talvez a Dave conte a verdade. Olha, desculpa pelo que eu falei, fui eu que contei, foi um comentário super babaca que eu falei na hora da raiva, mas isso não justifica, me desculpa de verdade, eu vou estar aqui do seu lado se você precisar, eu vou te ajudar a passar por isso, de novo, me desculpa. Não é isso que ela faz. A diretora chama a Dave e a Anissa na sala dela porque ela vai tentar descobrir quem foi que começou esse rumor sobre a Anissa. A Dave, ela vai lá e fala, deixa comigo, que eu vou descobrir. Gente, a cara de pau dessa menina, porque foi ela que começou o rumor e agora ela tá tentando sabotar a investigação pra descobrir quem foi que começou o rumor, que foi ela. E ela não faz isso porque ela tá preocupada com a Anissa. Ela faz isso porque ela tá preocupada consigo mesma. No fim, as 2 meninas fofoqueiras levaram a culpa pelo que a Dave tinha começado e seguiu-se a vida. A Dave, ela ficou com a consciência pesada e ela acaba confessando pra Anissa que ela que tinha começado o boato. A Anissa fica magoada com a Dave e conta pra diretora a verdade. A Dave, então, é suspensa. A prova de que a Dave só tava pensando no seu próprio bem foi quando ela foi falar com a Anissa. Ela chega e fala, tem como você falar com a diretora porque eu fui suspensa, isso vai entrar no meu histórico escolar e eu posso não entrar na faculdade, isso é importante pra mim, não sei o que. Eu. Em nenhum momento ela pensou nos sentimentos da Anissa. Ela só tava preocupada consigo mesma. Depois disso, ela faz o de sempre. Ela tenta pedir desculpa, faz outra cagada, recebe um conselho do pai dela e aí ela conserta a cagada. Uma coisa que eu percebi nela é que ela fala com a pessoa como se nada tivesse acontecido. Ela briga com a pessoa e ela vai lá como se nada tivesse acontecido e ela sempre tenta justificar as ações dela pensando em si mesma. Um ótimo exemplo disso é na briga dela com o Paxton logo depois que ela conversa com a Anissa lá, ela quebra o pau com o Paxton. Porque eu fui suspensa, eu tive um dia ruim, eu estava brava, eu. Mesmo errada, ela sempre pensa nos seus próprios sentimentos. No fim, ela consegue se resolver com os amigos dela, mas aí ela dá um piti com a mãe dela. O pai dela é falecido faz 1 ano dentro da série, e aí a mãe dela começa a sair com outro cara. Mas ela não conta isso pra Dave porque ela ainda não tá pronta, ela tá vendo no que vai dar pra depois contar. A Dave, ela descobre e ela dá um piti.
Ah, porque meu pai acabou de morrer e você já tá com outro. Aposto que você nem ficou tão triste assim com a morte do meu pai. Aposto que você já superou a morte dele. Coisas horríveis pra você dizer pra sua mãe, mas tudo bem. Ela dá um piti, coloca a culpa na mãe, chora e fica mal. No fim, a mãe termina com o cara. Eu entendo o lado da Dave, o lance da morte do pai, é estranho ver o seu pai ou a sua mãe com outra pessoa. Realmente não é uma coisa muito fácil de aceitar, mas não é impossível. Por ela ser uma adolescente, eu entendo. Mas isso não justifica. Eu sei que você ama muito o seu pai falecido, mas o desejo de que a sua mãe fique sozinha pra sempre não é meio egoísta? Você não acha que ela merece ser feliz com outra pessoa? Você não quer ver a sua mãe feliz, sorrindo, alegre? A mãe da Dave, ela nunca esqueceu o pai dela. Ela nunca vai esquecer. Ela sente a dor da perda todos os dias, mas ela queria saber como era viver sem sentir essa dor pelo menos um pouco. Querer que a sua mãe fique sozinha também é egoísmo, porque ela merece ser tão feliz quanto você. Você vai casar, você vai ter uma família, você vai ter a sua vida, e a sua mãe vai ficar sozinha pra sempre? E essa é a Dave, a pior protagonista que eu já vi na minha vida. Ela erra muito, às vezes ela erra tentando acertar. Por ser uma adolescente, faz sentido algumas ações dela. Não que justifique, mas você meio que entende. Pra mim, se ela fosse uma protagonista boazinha, que sempre acerta, que sempre se importa com os amigos, que sempre faz tudo certo, essa série não seria tão legal, não teria tanta graça. Na verdade, não teria nada de novo, porque essa protagonista boazinha que ama os amigos e faz tudo por eles já existe em milhares de séries. Personagens como a Dave te deixa irritado, te incomoda, e essa é a graça. Durante a série, eu parei e eu pensei, será que eu já fui uma Dave um dia? E a resposta é sim, todo mundo já foi uma Dave. Todo mundo é um pouco egoísta, invejoso, mentiroso. Todo mundo, na hora da raiva, já disse coisas que não eram pra serem ditas, como no caso da Dave com a mãe dela. Dizendo que a mãe dela tinha superado a morte do pai, que não tinha ficado muito triste. Uma coisa horrorosa de se dizer, mas na hora da raiva acontece, a gente fala umas besteiras muito grandes. Uma vez eu li em um livro uma frase que era tipo: o que você faz na hora da raiva só põe pra fora o que sempre esteve dentro de você. Então se você fala uma coisa muito horrível, aquilo sempre esteve dentro de você. Você só nunca teve a oportunidade de colocar isso pra fora. Personagens como a Dave podem te fazer refletir um pouco sobre si mesmo, sobre as suas próprias ações. E isso é uma coisa muito boa. Será que eu já fui essa pessoa? Será que eu já fui tão escroto quanto ela? E quando você tem essa percepção, é quando você tem a chance de mudar. Que nem a Dave. Às vezes, ela não sabia que ela estava sendo egoísta. Ela não tinha essa noção até falarem pra ela. E aí, ela tenta melhorar. Como eu, como você. A lição desse vídeo é: não seja uma Dave. Ninguém é perfeito, mas você pode tentar ser uma pessoa legal. O primeiro passo é reconhecer os seus próprios defeitos. Mas não faça como a Dave, não culpe outras pessoas pelos seus defeitos. Ai, porque ele me irritou, ai, porque meu pai, ai, porque minha mãe. Talvez os seus defeitos até tenham um culpado. Ai, eu sou assim por causa da minha criação. Tudo bem, talvez os seus defeitos tenham um culpado. Mas a única pessoa que pode resolver os seus defeitos é você, não é o seu pai, nem a sua mãe, e nem os seus amigos, e nem o seu namorado. É você, meu campeão, você é a uva podre da parada. Muito obrigada se vocês assistiram até aqui. Se você quiser que eu faça análise de algum personagem, deixa aqui nos comentários recomendações, séries legais. Só que assim, gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Se a série for muito longa, eu não vou assistir. Porque eu não... Nossa, gente, ai, faz análise de Grey's Anatomy, não vou. Não vou, gente. 16 temporadas, você tá maluco. Então, recomende séries, mas já tenha em mente que se for uma série muito longa, eu não vou assistir, tá bom? Muito obrigada se você assistiu até aqui. Obrigada pelo apoio de sempre. Beijinho, tchau, tchau.